filho foi cortado, ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou nenhuma condenação. Há na montanha da caveira ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar a sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Amém. Graça e paz a todos. Vamos estar estudando hoje a nossa lição número 2, que tem por título A Universalidade da Obra de Cristo. A gente vai ter como texto base aqui Romanos capítulo 1, versículo 18 ao capítulo 2, versículo 12. Antes, vamos fazer uma oração para nós estarmos iniciando aqui o estudo propriamente dito. Senhor, muito obrigado mais uma vez pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado pela tua graça que é infinita. Muito obrigado pelas tuas misericórdias que são presentes em nossas vidas. Senhor, nós queremos te ser gratos porque em meio a tanta luta, tanta tribulação, o Senhor tem sustentado as nossas mãos. Muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos militando na tua causa, Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque isso é um privilégio para cada um de nós, poder trabalhar, de alguma forma, poder propagar o teu evangelho e ensinar aqueles que precisam, Senhor, ter um entendimento acerca das Sagradas Escrituras. Que o Senhor possa conduzir mais uma vez esse estudo e que os teus filhos que estarão recebendo, ó Deus, esta palavra, esse estudo, que possam também estar sendo abençoados para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, irmão, a gente vai estar falando, como eu disse, aqui lição número 2, a universalidade da obra de Cristo. A gente vê que
o apóstolo Paulo, ele tinha muitas virtudes, e uma das virtudes desse apóstolo Paulo, que nós conhecemos aqui na Bíblia Sagrada, foi de tirar o caminho da situação, da condição de seita judaica, para transformá-lo no cristianismo, que é uma religião universal. A gente vai estar tratando sobre essa questão da universalidade do cristianismo. Então, antes de mais nada, a gente precisa dizer sempre e bater nessa tecla que o mérito, ele é sempre de Deus. O mérito nunca é do homem. No homem não existe mérito algum. O mérito é sempre do Senhor. E Paulo aqui reconhece isso porque quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 15, ele diz que o Senhor o chamou desde o ventre de sua mãe, tá? Então, a gente sabe que na soberania de Deus ele poderia ter chamado outro, obviamente que poderia, mas ele escolheu Paulo para que cumprisse essa obra e para que fosse um agente do reino, para que os gentios pudessem ter acesso também a uma tão grande salvação. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o apóstolo Paulo, ele não foi desobediente à visão celestial, ou seja, ao chamado, aquilo que Deus havia o comissionado para que ele fizesse, e assim a gente entende e compreende tudo aquilo que Deus fez na vida desse apóstolo, o apóstolo dos gentios. Quando a gente olha para essa lição aqui, número 2, a gente vê, irmãos, que esse homem, o homem de Tarso, chamado Paulo, ele tornou, melhor dizendo, o homem de Nazaré, matéria de culto no mundo inteiro. Que mundo inteiro era esse? O mundo de então, o mundo conhecido. Onde tinha ali uma pessoa, um cidadão, uma cidadã, alguém que pudesse ouvir verdadeiramente algo, Paulo levou Cristo para que eles pudessem conhecer. Então, eu acho que ninguém teve uma compreensão melhor do que o apóstolo Paulo da dimensão universal que essa obra era caracterizada. Então, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, especialmente aqui para essa lição número 2, a gente consegue ter uma compreensão melhor acerca disso que eu estou falando aqui. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele tinha um zelo muito grande naquilo que fazia. Por que ele tinha zelo? Porque antes dele servir a Cristo, ele também era zeloso. Os fariseus, e Paulo, ele era um fariseu, eles eram muito zelosos naquilo que eles faziam. Inclusive, esse termo fariseu virou sinônimo de hipocrisia, por causa principalmente de Mateus capítulo 23. Mas a gente entende que essa palavra fariseu deriva de uma palavra que significa abstinência, significa separação. Então, os fariseus, eles se abstinham de alguma coisa, eles se separavam de algo para eles fazerem aquilo que eles entendiam que era o certo. E um grande número deles, com certeza, eram zelosos em relação àquilo que a lei pedia, que a lei ordenava. Segundo os estudiosos, era o grupo mais fiel ao judaísmo, preso à Torá, ou seja, à lei. Então Paulo, como um judeu ortodoxo, ele entende muito bem esse evento de Jesus, tá? Aquilo que ele veio fazer, aquilo que ele veio propagar. E eu sou capaz de dizer, até porque o texto aqui também nos diz, que nem a própria igreja compreendeu no início aquilo que verdadeiramente o Senhor tinha para fazer. Mas o apóstolo Paulo, ele compreende isso. Então, quando eu olho para o zelo que o apóstolo Paulo tinha em relação às vidas, em relação às pessoas, em relação ao próprio evangelho, eu entendo que ele se utiliza do zelo que ele possuía como fariseu para fazer a diferença agora como um cristão convicto. Existem pessoas, irmãos, que quando elas estavam no mundo servindo até mesmo inimigos de nossas almas, eles tinham uma convicção muito grande daquilo que faziam, e eles procuravam fazer bem feito, algo que faziam no mundo, que às vezes nem agradavam a Deus, mas eles se esmeravam tanto em fazer aquilo dali, e
Por que não dizer assim? Eles eram bons naquilo que faziam. E essas pessoas que levavam muito a sério aquilo que faziam no mundo, muitas vezes, quando vêm para a obra do Senhor, muitas vezes, quando se convertem a Cristo, elas também são extremamente zelosas com as coisas de Deus. E a gente tem muitos exemplos disso. E na prática, a gente acaba vendo isso. Então, inicialmente aqui, a gente vê que esse caminho era uma seita judaica, tá? Nós falamos já sobre esse conceito de seita aqui na nossa primeira lição. Não vou me ater mais a isso, porque eu preciso prosseguir aqui. A Bíblia Sagrada vai dizer, no livro de Atos, capítulo 11, versículos 2 e 3, que quando Paulo subiu, Pedro, melhor dizendo, subiu a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Vou estar falando um pouquinho aqui também sobre essa questão da circuncisão. Dizendo assim, ó: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro subiu a Jerusalém e com ele disputavam aqueles que eram da circuncisão. Então o que acontece, irmão? Essa expressão aqui, os que eram da circuncisão, o que é isso, pastor? Eu preciso entender, eu preciso compreender o que significa isso. Os que eram da circuncisão. Na realidade, isso aqui tem um porquê está aqui. Porque enquanto os cristãos judeus, tá? Os cristãos judeus em Jerusalém discutiam o significado da salvação dos gentios, surge ali um partido, ou seja, um grupo de pessoas, tá? Que achava que os gentios deviam guardar a lei judaica para serem salvos. Então, eles imaginavam assim, bom, se os gentios, ou seja, os não-judeus, querem ser salvos, eles precisam guardar a lei judaica. E onde que a gente vê isso? A gente vê isso no capítulo 15, versículo 1, do livro de Atos dos Apóstolos. Esse partido aqui, conservador, criticou Pedro. Por que ele criticou Pedro? Esse partido, que era composto por algumas pessoas, criticou Pedro, pois eles reconheciam que um judeu que comia, melhor dizendo, com os gentios, estava na realidade deixando de lado as práticas judaicas. Eles entendiam assim, bom, se esse gentio está comendo aqui se esse judeu, melhor dizendo que é Pedro, está comendo aqui com os gentios, obviamente que ele está deixando as práticas judaicas, e isso não é bom. Eles não aprovavam isso. Por que eles não aprovavam isso? Porque eles entendiam que se um judeu, melhor dizendo, que era Pedro, deixasse as práticas judias, ele automaticamente estava deixando de ser judeu. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que não é esse o caso de Pedro, mas ele foi acusado por esse partido, que era composto por algumas pessoas, de estar praticando algo que não condizia com um judeu. Então, Pedro foi censurado, inclusive, pela igreja, por ter entrado na casa de Cornélio. Por quê? Cornélio, ele era um gentio, ou seja, um não-judeu. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que Pedro entra na casa de Cornélio, não porque ele quis entrar, não porque ele imaginou assim, eu vou na casa de Cornélio e vou pregar a palavra para ele. Mas ele entrou na casa de Cornélio porque ele foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus a que entrasse ali na casa de Cornélio e, consequentemente, pregasse a palavra para Cornélio e para todos quantos estivessem ali, que pudessem também ouvir essa palavra. A prova disso é que ele diz que ele só foi lá na casa de Cornélio por causa de uma visão que ele teve da parte de Deus, e ele precisava ser fiel a isso também. Ele precisava cumprir também essa obrigação de ir lá, porque o Senhor o havia comissionado. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que o Espírito Santo fez uma obra maravilhosa ali na casa de Cornélio e junto àquelas pessoas que ali estavam, de forma que foi algo digno de nota, que até hoje, quando a gente abre a Bíblia Sagrada,
a gente comenta, a gente fala sobre esse tipo de situação. Então, essas pessoas foram batizadas. E a Bíblia Sagrada, através do apóstolo Paulo, vai dizer que este foi um mistério, ou seja, o segredo de Deus, que Paulo compreendeu melhor que todos os outros que ainda não estavam entendendo. Ou seja, a igreja, logo ali no seu início, estava criticando Pedro por ter entrado na casa de um gentio. Por que eles criticaram? Porque eles ainda não haviam compreendido os mistérios, ou seja, o segredo de Deus. Mas Paulo, ele já tinha essa compreensão. A gente vê em Efésios capítulo 3, versículos 1 ao 6. Vamos abrir as nossas Bíblias? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Olha o que diz aqui o apóstolo: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, ou seja, foi dada a ele, a Paulo, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo compreendia esse mistério, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, Paulo, ele tinha essa compreensão, e quando ele tem essa compreensão, ele faz questão de dizer que ele tem essa compreensão. E um dos textos que a gente pode ver isso é quando ele escreve aqui aos Efésios, dizendo para eles, para os Efésios, que Deus havia dado a ele quem? Paulo, essa compreensão. Então, quem eram os gentios, irmãos? Nós já bem sabemos que os gentios eram os não-judeus. Que mistério era esse? Consentia, né, esse mistério aqui, na realidade, ele não consentia em que os gentios queriam ser salvos. Por que isso? Porque há muita coisa no Velho Testamento relacionada à salvação dos gentios, muita coisa mesmo, particularmente no livro do profeta Isaías, fala muito ali sobre a salvação dos gentios. Mas esse mistério aqui, ele fala de uma maneira assim muito mais particular, que esses gentios, ou seja, não judeus, seriam ligados aos judeus em um só corpo, ou seja, seríamos um em Cristo Jesus. Então Paulo teve essa compreensão, que nem a igreja lá no início teve essa compreensão, nem a igreja entendeu que tanto os judeus que se convertiam a Cristo, quanto os gentios seriam unidos num só corpo, num propósito, para adorar, para servir ao Senhor que fez os céus e a terra. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que nem assim a questão cessou, porque lá em Atos, capítulo 15, versículos 1 e 29, nós temos ali um concílio de Jerusalém. O que é um concílio? Reunião de líderes eclesiásticos, tá? Para quê? Para debater assuntos pertinentes àquilo que eles viviam, as situações que eles viviam ali. Então, na realidade, esse concílio de Jerusalém aqui, que a Bíblia narra, no 15º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, foi uma reunião das principais lideranças da comunidade, das comunidades, melhor dizendo, cristãs em Jerusalém, quando discutiam, olha só, irmãos, eles discutiam a questão da necessidade ou não da circuncisão. O que é a circuncisão? Assim, usando um português aqui bem claro, circuncisão é a fimose. Então, muitas mães aí já levaram seus filhos, quando crianças, para fazer essa cirurgia. As que não levaram sabem do que eu estou falando, os pais aí, e a maioria das pessoas sabem do que eu estou falando. Então, eles discutiam ali a questão da necessidade. Faz-se a circuncisão ou não faz-se a circuncisão aos cristãos de origem não judaica? Então, isso que estava em jogo ali. Então,
eles estavam ali porque alguns defendiam, alguns entendiam, tá? Que os gentios que crescem, que entregassem as suas vidas para Cristo, deveriam se circuncidar, sim. Alguns entendiam dessa forma. Então, Paulo, na realidade, ele já tinha um outro entendimento. Por quê? Porque ele já entendia essa questão aqui muito antes. A prova disso aqui em Efésios, se você puder abrir comigo aí, Efésios, capítulo 1, versículo 9. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Então, olha, mais uma vez o apóstolo Paulo dizendo aqui, que ele já entendia essa questão, toda essa questão que o evangelho iria alcançar, a universalidade do evangelho, a abrangência desse evangelho, iria alcançar aquelas pessoas que não eram judias, ou seja, os gentios, iria alcançar. Paulo já tinha esse entendimento, e Paulo se fazia presente aqui também, nesse concílio de Jerusalém. Eu entendo que desde a conversão de Paulo, desde quando ele se converteu realmente ali ao Senhor, ele tem essa compreensão. Por que ele tem essa compreensão? Porque no capítulo 9, versículo 15, do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor falou para Paulo que ele deveria levar o evangelho aos gentios. Por quê? Porque ele havia sido escolhido para isso. E Paulo não concordava com esse negócio não, tá, irmãos? Daqueles que não eram judeus se circuncidarem quando abraçavam essa fé em Cristo. Para Paulo, isso era algo desnecessário. Prova disso que mais tarde, na sua mais dura carta, ele disse que a circuncisão, como um rito religioso, anulava a obra de Cristo. E onde que Paulo fala isso? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 2. Então, ou cristão ou judeu, Paulo está dizendo, tanto para o cristão ali, ou para o judeu, tanto para o gentio, ou como para o judeu, a salvação, ela é pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, não. Isso não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é única e exclusivamente pela fé. Vamos ler em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, o que o apóstolo Paulo aqui diz para aqueles crentes e também para nós hoje, porque essa mensagem é muito atual acerca desse assunto e do pensamento que o apóstolo Paulo, ele tinha. Olha, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então Paulo, ele ratifica, ele confirma, quando escreve aqui aos Gálatas, que pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, mas nós somos justificados, disse Paulo, pela fé em Cristo Jesus. E ele prossegue dizendo o seguinte, Gálatas capítulo 2, versículo 21, se a salvação viesse pela lei, a morte de Jesus teria sido sem sentido, mas a morte de Cristo teve um sentido, tem um sentido, para você, para mim, para nós. Por que isso? Porque nós não somos salvos pela lei, mas somos justificados pela morte de Cristo. Algumas traduções vai dizer, a morte de Jesus teria sido debalde, ou seja, em vão. Então a gente precisa entender isso. Quando a gente fala isso, é muito bom, porque Paulo combateu, digamos assim, essa judaização dos gentios, ou seja, daqueles que não eram judeus. Por quê? Porque a gente vive em tempos, tá, em que algumas pessoas desejam restaurar o judaísmo em nossas teologias. Símbolos judaicos
Tem alguns lugares de culto aí, onde as pessoas fazem questão de colocar símbolos judaicos. Eu já vi até pessoas pregando com a bandeira enrolada assim na bandeira de Israel. Festas judaicas, estrela de Davi, o quipá, que é aquele chapéu masculino judaico, arca da aliança, pessoas trazendo a arca da aliança e colocando dentro do local que nós chamamos de templo aqui para cultuar. Então, isso tudo são coisas desnecessárias. Se Paulo vivesse em nossos dias hoje, aqui, presente, pessoalmente, ele também estaria combatendo esse tipo de coisa. Por quê? Porque não somos judeus, somos cristãos, não somos filhos do Sinai, somos filhos do Calvário. E a lição, de maneira muito sábia, eu louvo a Deus mais uma vez pela vida do autor, que se foi para estar na glória com Cristo, mas deixou esse legado maravilhoso aqui para a gente. Nós não somos filhos do Sinai, nós somos filhos do Calvário. Nada temos a ver com H, nada temos a ver com Sara, ou seja, nada temos a ver, melhor dizendo, com H. Nós temos a ver sim com Sara, pois nós não somos filhos. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer isso, ela vai dar a entender isso para nós, que nós não somos filhos da Jerusalém geográfica lá. Claro que não. Nós somos filhos da Jerusalém espiritual, que é muito mais excelente. A coisa, ela é muito mais, assim, grandiosa. E às vezes a gente fica presos a símbolos, a sombras, e esquecemos daquilo que é realidade. Então, a gente precisa entender isso, até porque a Bíblia Sagrada vai dizer que a lei e os profetas, como norma, vigoraram até João. Depois disso, todos nós sabemos que o que vale é o Evangelho do Reino. Isso se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 16. Mas vamos lá, tópico 2 aqui, vai dizer o seguinte, que o Evangelho é para todos, sim, e eu, mais uma vez, faço questão de dizer isso aqui. Quando eu falo isso, que o Evangelho é para todos, eu falo com uma alegria muito grande no meu coração, porque é essa mensagem que a Bíblia Sagrada traz para mim, é essa mensagem que a Bíblia Sagrada traz para você, é essa mensagem que a Bíblia Sagrada, ela traz para todos quantos a deem crédito. Então, para o apóstolo Paulo, a gente entende, quando a gente analisa aí os textos, e quando a gente analisa também essa lição aqui número 2, que existia sim, na visão do apóstolo Paulo, essa universalidade do Evangelho, que incluía aqui a salvação dos gentios, que estava predita, essa salvação dos gentios, estava predita lá desde o início, no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 8. E eu quero fazer questão de ler aqui contigo. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Livro dos Gênesis, Gálatas, melhor dizendo, livro dos Gálatas, carta Gálatas, melhor dizendo, capítulo 3, porque Paulo aqui aos Gálatas, ele faz uma referência, Paulo faz uma referência ao Gênesis. Paulo, quando escreve aqui aos Gálatas, principalmente no capítulo 3, versículo 8, ele está fazendo uma referência direta a Gênesis capítulo 12, e você vai entender por que ele está fazendo essa referência. Então, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8, olha o que diz aqui o apóstolo. Ora, tendo a escritura, quando ele fala de escritura, irmãos, ele está falando aqui, obviamente, dos livros que já existiam à época, que já estavam fechados, que já estavam compilados. Ele estava falando do Antigo Testamento. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, olha que maravilhoso isso, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Que maravilha quando a gente lê isso. Por quê? Paulo aqui está citando, irmãos, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Então, convém aqui a gente examinar
que bênção era essa e como as nações viriam a herdar essa bênção aqui. Se nós formos analisar esse texto, a gente vai ver que a bênção aqui era a justificação, é a justificação, não era, é a justificação através da morte sacrificial de Cristo. Essa justificação que é a maior de todas as bênçãos. Por quê? Porque aqui, irmãos, tanto a palavra justificar como abençoar são usadas como equivalentes, ou seja, como sinônimos no versículo 8. Então, o meio pelo qual essa bênção seria dada, que bênção? A bênção da justificação. Qual é o meio? O meio pelo qual ela seria dada? A fé. Então, sendo assim, o apóstolo prossegue dizendo o seguinte, que os Gálatas, eles já eram filhos de Abraão, não pela circuncisão, mas pela fé. Então, que palavra de ânimo, né? Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, dizendo para eles, olha, vocês são filhos aí de Abraão, não pela circuncisão, não porque um ou outro se circuncidou, não, mas vocês são filhos de Abraão pela fé. E isso daí, com certeza, animou, levantou, fez com que os Gálatas compreendessem melhor aquilo que o Senhor tinha para eles. Então Paulo tinha consciência disso desde a sua conversão. Isso daí é um fato, porque conforme eu citei anteriormente aqui, a Bíblia Sagrada vai dizer ali por ocasião da conversão de Paulo, que ele era um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios. Então ele tinha essa consciência. Isso daí era algo que fazia muito sentido na vida desse apóstolo, que é também conhecido como apóstolo dos gentios. Então, Tiago, Pedro e João, que eram líderes aqui da igreja, nessa época, nessa igreja de origem judaica, tá? Eles reconheceram que Paulo era o homem destinado, olha que interessante, tanto Tiago, quanto Pedro, quanto João, que eram líderes, eles reconheceram que Paulo era o homem destinado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios. Eles reconheceram isso. Como? Vamos ler aqui Gálatas capítulo 2, versículos 7 ao 9. Olha que interessante. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, isso é Paulo dizendo, quando viram quem? Esses líderes aqui, quando eles viram que esse evangelho da incircuncisão, ou seja, o que é o evangelho da incircuncisão? É o evangelho da fé em Cristo e não o evangelho das obras. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, quando o evangelho da fé em Cristo me foi confiado, e eles perceberam isso. Então, como Pedro tinha ciência, Paulo prossegue aqui dizendo, né? Como Pedro tinha ciência que ele era ali o responsável por pregar a palavra dentre os judeus, ou seja, os da circuncisão. Aí prossegue aqui o versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Olha o 9, que interessante. E conhecendo Tiago, Cefas e João, Cefas aqui é Pedro, tá? Para aqueles que não sabem. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, eles mesmos compreendendo isso, Tiago compreendendo, Pedro compreendendo e João compreendendo o seguinte, olha, nós fomos chamados para pregar aqui para os judeus. Agora você, Paulo, não, nós temos consciência, nós temos isso da parte de Deus, essa confirmação de que você foi chamado, a você, Paulo, foi confiado pregar o evangelho para os gentios. Então a Bíblia vai dizer, o autor aqui também ele confirma isso,
que ele mesmo quem? Paulo, se declarou missionário aos gentios, ou seja, nas suas cartas, ele mesmo faz questão de dizer que ele era um missionário, ou seja, um enviado para pregar o evangelho para os gentios. A gente vê na carta dele aos romanos, na carta dele aos gálatas e na carta dele também a Timóteo, tá bom? Então, o ensino de Paulo é claro. Qual é o ensino de Paulo, pastor? Que ensino é esse que é claro? Que Deus ele encerrou, é o que a Bíblia vai dizer, a gente vai ler aqui o texto, que Deus ele encerrou todos os homens, quer judeus, quer não judeus, chamado de gentios, todos os homens, debaixo do pecado, para que a promessa fosse de todos. Olha que interessante isso daí. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Vamos ler aqui esse texto. Gálatas capítulo 3, versículo 22 diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Que crentes são esses aqui? Sobre todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Então essa promessa foi dada aos crentes, promessa da salvação, promessa da justificação. E que promessa é essa? A promessa de uma vida eterna. Para quem, pastor? Para todos aqueles que crerem. Todos aqueles que crerem. É isso que a Bíblia Sagrada ela vai trazer para nós. Tá bom, irmãos? Então, o apóstolo Paulo, ele prossegue e faz questão de dizer isso daqui. No pensamento do apóstolo Paulo, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que no pensamento do apóstolo Paulo, Deus ele é salvador de todos os homens. Então, em um sentido assim especial, em um sentido mais alto, ele é o libertador de todos aqueles que creem na salvação eterna. Então, o homem, o ser humano que crê na libertação, na salvação eterna, que crê, ele é alcançado por essa salvação aqui, que é destinada a todos aqueles que creem, tá? Então, aqui o autor coloca assim, nessa lição número 2, é desejo divino que todos os homens e não apenas os judeus sejam salvos. E a gente vê isso onde? Olha que interessante, Romanos, abra comigo aí, irmãos, Romanos capítulo 5, esse texto aqui é muito sugestivo para falar disso. Romanos capítulo 5, versículo 15, olha o que diz, olha que interessante aqui, dentro do mesmo contexto, aqui não tem como você desassociar uma coisa da outra. Olha que interessante isso aqui, ó. Romanos capítulo 5, versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, então olha só, irmãos, pela ofensa de um morreram muitos. Quem foi que ofendeu? Pela ofensa do pecado de Adão. O que a Bíblia está dizendo aqui através de Paulo é que pela ofensa de um, pelo pecado de um, morreram muitos. Agora, que muitos são esses aqui? Muitos aqui nesse contexto são todos. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que todos pecaram, todos, indistintamente, em Adão. Então muitos aqui, não é que ficaram alguns que não pecaram, não é isso. Esse contexto aqui é interessante ser frisado por causa disso. Então vai dizer que pela ofensa de um, morreram muitos. Aí prossegue o apóstolo, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Que muitos aqui é esse? Ah, é só algumas pessoas? É uma porção de pessoas? Não, todos. Essa graça de Deus, essa morte sacrificial de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ela foi para abundar sobre todos os homens. Por quê? Porque dentro do mesmo contexto, muitos aqui também é utilizado para falar de todos os homens. Então, se eu não quiser entender
que essa morte de Cristo aqui abundou sobre muitos, ou seja, sobre todos os homens, eu vou ter que reconhecer que nem todos os homens pecaram. Aí eu vou ser antibíblico. Então todos pecaram, sim, todos pecaram. A Bíblia, ela é pacífica em relação a isso. Todos pecaram. Logo, todos também têm acesso a essa salvação através de Cristo Jesus. É o que está escrito aqui em Romanos capítulo 5, versículo 15. Desse texto nós não temos como fugir. Então, o apóstolo Paulo, ele também acreditava nisso. O que é isso, pastor? Essa questão desse evangelho poder alcançar todos os homens. O que significa isso? Isso daí, irmãos, é a universalidade da obra de Cristo. É o tema dessa lição de hoje. Universalidade da obra de Cristo. O que isso significa? Que Ele é o Salvador possível para todos os homens. Todos podem ser salvos. É claro que nem todos serão salvos, mas todos podem ser salvos através dessa morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário. O texto que nós lemos aqui é muito sugestivo. Mas pastor, isso quer dizer então que no final todos vão ser salvos? Não. Por quê? Universalidade sim, o universalismo não. Qual é a diferença, pastor? Explica aí. Universalidade significa dizer que a morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário, ela pode abranger todos os homens. Agora, o universalismo vai dizer que no final, todos os homens, independente de reconhecerem a Cristo como o único e suficiente Salvador ou não, serão alcançados. E isso não é uma verdade. Por quê? Isso não é um ensino bíblico. Isso não tem respaldo, não tem sustentação bíblica. Logo, nós entendemos que não é dessa forma que as coisas acabam acontecendo. Então, quando a gente fala, irmãos, possível, né, Salvador possível para todos os homens, a gente precisa evitar aqui uma confusão que a frase Salvador de todos os homens traz. Então, o que eu aprendo aqui com isso? Que Ele é o Salvador possível para todos os homens, mas isso não significa que todos os homens serão salvos. Mas quando Ele morre, tá? Ele condiciona oportunidade para que todos os homens pudessem ter acesso a Ele, tá bom? Então, a gente precisa entender isso. Para a gente entender um pouquinho assim, tem algo interessante que eu gostaria de falar com você. A morte de Cristo na cruz do Calvário, ela é suficiente para alcançar todos os homens. Claro que é, porque o sangue de Cristo que verteu na cruz do Calvário, ele foi suficiente, ele é suficiente para que todos os homens pudessem ser salvos. Mas a eficácia dessa morte é só para aqueles que recebem a Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas, tá bom, irmãos? Então, o homem precisa crer. O homem precisa crer. Paulo, ele deixa muito claro aqui que essa salvação, ela não é compulsória, ou seja, não, fica tranquilo, vai levando a vida aí do jeito que você quiser levar, não precisa ter nenhum tipo de comprometimento com Deus, que lá no final você vai ser salvo mesmo, então não precisa esquentar com nada, vive a vida e deixa essa vida te levar, que lá no final você vai ser salvo. E não é isso que a Bíblia Sagrada vai dizer para nós, vai dizer justamente o contrário, que essa salvação, os homens devem querer, devem aceitá-la. E quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, ele vai dizer que Deus nos reconciliou consigo em Cristo. Ou seja, Deus reconciliou a humanidade com Ele mesmo, através de quem? De Cristo Jesus, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, olha que interessante, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, Paulo fala assim, olha, Deus reconciliou o mundo com Ele mesmo através de Cristo. Reconciliou. Ali, Ele reatou essa amizade.
com o mundo através de Cristo. Cristo foi um instrumento, tá bom, mas e agora? Aí o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, ele pede aos homens, olha só que interessante isso, irmão. Ele pede aos homens que aceitem essa reconciliação. Então, um homem que é responsável moral pelos seus atos, ele precisa aceitar essa reconciliação. É o que o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Inclusive, quando Paulo também escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículo 13, ele vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando a gente olha aqui, o que é invocar? É mais do que recitar, é mais do que dizer o nome. Invocar aqui sobrepõe tudo isso. Invocar é colocar-se o cuidado debaixo do cuidado de Deus. Então, aquele que invocar o nome do Senhor, aquele que se colocar debaixo do cuidado de Deus, esse sim será salvo. É o que a Bíblia Sagrada nos diz. Então Paulo, quando ele escreve isso aqui, nas diversas epístolas, ele não entra em contradição, mas ele apenas ressoa aquilo que o próprio Salvador lhe havia ensinado. Todos podem ser salvos. Por quê? Porque Jesus trouxe uma salvação universal. E Paulo a proclamou ao mundo não judeu. Olha que interessante isso aqui. Tá bom? Então, chegamos aqui ao final, irmãos. Tem algumas coisas aqui que eu vou tratar com vocês. Eu preciso falar algo aqui que ainda é muito interessante, está dentro dessa lição número 2, para pensar e agir. Olha, o Evangelho acabou com as barreiras humanas. O Evangelho acabou com as barreiras humanas e você vai entender por quê. Declarando que todos são iguais, tanto como pecadores, como objeto da graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 15. Então, colocou todo mundo no mesmo patamar, digamos assim. Todo mundo, todos somos iguais. Tanto em relação à queda, como em relação a sermos objetos da graça de Deus. Por isso, a parede de separação entre judeus e gentios, ela foi derrubada. Que interessante isso aqui, né, irmãos? Ali, naquela área do templo ali, tinha um determinado local ali, uma área específica, que os gentios, ou seja, os não judeus, eles eram fisicamente proibidos de acessar. Não podiam entrar, tá? Eles só podiam ir até onde era chamado de pátio dos gentios. Dali, eles não podiam passar. Segundo alguns estudiosos, tinha um muro que separava assim, de mais ou menos 1,40 m de altura, para que eles não pudessem passar para o outro lado. Esse é o muro da inimizade que o apóstolo Paulo havia falado em Efésios capítulo 2, versículo 14. Inclusive o historiador judeu Flávio Josefo, ele informa que 13 placas de pedra com inscrições em grego e em latim foram colocadas assim ao longo daquelas barreiras. Para quê? Para que os gentios, os não judeus, fossem advertidos a que não entrassem no local que lhes era proibido. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que de ambos ele fez um, tendo derrubado a parede de separação. Estava falando dessa parede aqui de separação. Agora, todos nós, judeus e gentios, que receberam a Cristo como o único e suficiente Salvador, têm acesso direto à presença do Pai, têm acesso direto ao Santo dos Santos. Isso é algo magnífico. Então não há mérito, e ninguém é melhor que ninguém, a salvação é obra da graça. 2 aqui, para pensar e agir. A universalidade do Evangelho significa que só há salvação, só há salvação pela graça e por meio da fé em Jesus. Texto muito conhecido, né? Isso aqui é o beabá do cristão, tá? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem da graça, não vem das obras, melhor dizendo, para que ninguém se glorie. Então,
está dizendo aqui muito claramente que a salvação é pela graça por meio da fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, porque ninguém tem que se gloriar em nada. Se tivermos que nos gloriar, vamos nos gloriar na cruz de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Então ninguém pode ser salvo a não ser por Cristo. A igreja de Jesus precisa de visão evangelística e missionária. Ninguém é salvo por ser bom, mas somente por Jesus. Então a gente vê que o destino de bilhões de pessoas assim no mundo, eles, obviamente, quando a gente vai olhar, estão nas mãos de quem? De Deus, através da igreja, que tem o papel de pregar e de anunciar que Jesus Cristo salva, liberta, transforma, e Ele pode trabalhar e transformar a vida do mais vil pecador. 3, precisamos lembrar que o tema central da pregação da igreja é Cristo e Cristo crucificado. E quando a lição aqui fala sobre isso, essa lição número 2, tem um porquê. Porque muita pregação, né, a gente vê hoje, como está dizendo aqui hoje, com conceitos humanos, muitas pregações em que o homem é o centro de tudo, ali quase que endeusando o homem, quase que deixando Deus de lado e colocando o homem no centro de todas as coisas. Isso aí é muito preocupante, porque quando alguns pregadores fazem isso, eles querem o quê? Fidelizar clientes e não se preocupam em pregar o Cristo crucificado, mas eles querem massagear o ego das pessoas. Então, baseado nisso aqui, a gente precisa entender, nessa lição número 2, que o Evangelho de Cristo, ele é universal, que existe sim a universalidade do Evangelho de Cristo, que pode alcançar todos quantos querem verdadeiramente se arrepender dos seus pecados e se inclinar para Cristo. Mais uma vez enfatizando, universalidade não significa universalismo. O universalismo vai dizer que independente do que o homem tenha feito, no final todos serão salvos. Isso não tem respaldo na Bíblia Sagrada, não tem respaldo. Agora, a universalidade fala da abrangência, fala dessa mão longa do Senhor, disposta a trabalhar na vida de todos quantos se arrependem dos seus maus caminhos. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida rica e abundantemente. Espero que esse estudo mais uma vez possa ter enriquecido a sua vida, possa ter enriquecido o teu conhecimento. Você pode se aprofundar um pouco mais nesse assunto, pegar os textos bíblicos aí da própria revista, da nossa lição número 2, se aprofundar um pouco mais, porque é isso que o Senhor quer que nós façamos. Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente. Curve a sua fronte, que eu estarei orando, agradecendo a Deus pela tua vida e pela minha também. Senhor, muito obrigado mais uma vez por esse momento que passamos aqui para falarmos um pouco mais acerca da tua obra, Senhor, para falarmos um pouco mais acerca da universalidade do teu evangelho. Que o Senhor possa nos dar essa consciência e que nós possamos, ó Deus, compreender isso da mesma maneira que o apóstolo Paulo compreendeu, que nós precisamos pregar para todos quantos estejam ao alcance das nossas vozes. Pai, que o Senhor possa nos dar ousadia, intrepidez, que nós possamos verdadeiramente nos levantarmos e pregarmos a tua palavra. Sê conosco, continue trabalhando em nossas vidas, nos dando entendimento, nos dando iluminação do teu Espírito, para que a gente possa compreender aquilo que tem sido passado para cada um de nós. Continue abençoando o teu povo, a tua igreja, abençoando esse Rio de Janeiro, abençoando o Brasil, derramando sobre nós a tua graça e o teu temor, que é o princípio de toda sabedoria. É o que nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou lembrar de tudo que ela me ensinou, pedir a Deus agradecer pelo que fui, pelo que sou.